ENAP assume a partir de hoje responsabilidade na contratação de quadros para a função pública. Produção de tomate, escassez em Luanda, interior mostra que há produção em grande escala. Eleições nos Estados Unidos. Norte-americanos decidem hoje entre continuidade de Trump ou Biden. Ambientalistas buscam soluções para salvar mangais no Nzeto. Boa tarde, terça-feira, bem-vindo ao Jornal da Tarde. No Kwanza Norte, muitos cidadãos já reformados apostam agora na agricultura. A produção do tomate e da mandioca tem sido a preferência dos agricultores. A produção de cacuço também tem dado bons indicadores. Mais de 1000 alvinos foram lançados em 8 tanques no Kazengo. Foi responsável do Instituto de Desenvolvimento Florestal do Kazengo. Já reformado, Guilherme dedica-se à produção de milho, feijão, mandioca e outras culturas. Mas é no tomate onde recai a sua maior atenção, olhando para a necessidade a nível local. Acreditamos nós que o produtor aqui pode dar alegria a todo mundo. Semanalmente são retiradas deste espaço 20 a 30 caixas de tomate. O mais velho anseia atingir a níveis altos no que a produção de tomate diz respeito. Catom de Cima, Lenga-Lenga e Italahadi são os principais locais de escoamento. Com este pouco, um pouco dos outros, acreditamos que a província começa a inverter o quadro, fazer com que as hortícolas não venham só de Kwanza Sul. Né? Então, nós temos capacidade porque temos terras férteis, temos água e também temos pessoas que dominam um bocadinho a técnica. O antigo quadro do Ministério da Agricultura está a produzir o tomate numa área de 2 hectares. Para a presente época de cultivo, 7 estão a ser preparados para lançar o milho, feijão, mandioca e outros produtos. O milho já nos permite, em certa medida, diminuir um bocadinho os custos de produção dos cereais para alimentar os nossos peixes. A mandioca estamos a produzir com propósito também de entrar na sinicultura. Segundo o agricultor, apoios são necessários para experimentar igualmente o cultivo de couve, cebola e batata rena em grande escala. Pelos ensaios que estamos a encontrar respostas positivas, que uma vez com o apoio podemos justamente também diversificar. Aumentar a produção para gerar mais postos de trabalho é um dos desafios de Guilherme. Angelina e Pedro são dentre os 12 jovens que garantem a mão de obra na fazenda. E também reparamos motor com a variável, nós reparamos nós próprios. Já me sinto mesmo bem, porque é que eu consigo também ganhar o pão para os meus filhos. As condições climatéricas, terras férteis e água em abundância atraíram o agricultor a apostar também na aquicultura. São, no total, 8 tanques para 1000 alevinos cada. São esses pequeninos atos que o somatório daquilo que se chama alavancar da economia. Portanto, é nesta fileira que partimos e acreditamos nós que os jovens, pelo menos, já encontrem aqui uma resposta do ponto de vista de empregabilidade e ocupá-los também de forma útil. A produção diversificada está a ser feita nas áreas de Mucari e Camuás, no município de Kazengo, província do Kwanza Norte. 120 toneladas de tomate estão a ser colhidas na fazenda Kipola, em Moçambique. O tomate produzido no Namibe vai abastecer o mercado do 30 em Luanda e já chega à vizinha República Democrática do Congo. Vamos ao Namibe, ao encontro do jornalista Benjamin Manuel para mais informação. Boa tarde. Exatamente, muito boa tarde. A fazenda Kipola, aqui em Moçambique, está a colher o tomate. São 120 toneladas que vão ser vendidas na capital do país. A esta altura, aqui estão para já muita gente a trabalhar para que este tomate venha então chegar a vários pontos do país. Vamos à conversa com o agricultor Paulo Alves, responsável desta fazenda. Muito boa tarde. Diga-nos, estamos a falar em 120 toneladas de tomate. Exatamente, estamos a falar em 120 toneladas de tomate e já chegou a hora de colher. Nessa altura estamos a falar em quantos hectares e quantas caixas até o momento foram colhidas?
Nessa altura já estamos à volta de 2.500 caixas que foram colhidas e continuamos a colher. Qual é o destino deste tomate? Luanda, obviamente, é Luanda e outros pontos do país. A partir de Luanda, o nosso tomate vai parar até quase no Congo. Nessa altura, temos que evacuar tudo para Luanda no sentido de vermos se a gente consegue despachar o tomate, porque tem muito no campo, os carros são poucos e temos que lutar com o tempo. O tomate produzido aqui no Namibe já está a parar na vizinha República Democrática do Congo? Exatamente, os congoleses gostam desse tomate produzido cá no Namibe por causa da qualidade e a durabilidade. Exato, aqui ficaram as palavras do agricultor Paulo Alves, garantindo mesmo que o tomate produzido aqui no Namibe já chega na vizinha República Democrática do Congo. São 120 toneladas que já começaram a ser colhidas e vão chegar a vários pontos do país com incidência para a capital do país. Um investimento avaliado em 25 milhões de kwanzas. Nós ficamos por aqui e prometemos voltar noutros espaços informativos da Televisão Pública de Angola sempre que houver motivos de interesse público. Boa tarde. Boa tarde. E o Instituto de Investigação Agronómica está a testar a adaptação de 35 variedades híbridas de milho nacional. O objetivo é saber quais as que mais resistem às características climáticas das 18 províncias do país. No município da Umpata, as 35 variedades de milho já foram semeadas para posteriormente serem multiplicadas nas lavras existentes na região. Um mundo só de detalhes e rigor. Detalhes na seleção dos agricultores. Detalhe na escolha das 35 variedades híbridas de milho de marca nacional. Cada envelope contendo a semente é lançado na linha correspondente. Aqui, errar é proibido. Repare, a distância entre linhas é de 75 centímetros e entre covas apenas de 25. Em cada cova são lançados 2 grãos da semente a uma profundidade de 5 centímetros. Por isso, 8 dias depois, o resultado é este: germinação da semente Made in Angola. É o Instituto de Investigação Agronómica que testa pelo país a adaptação de 35 variedades híbridas de milho. Quer-se saber a variedade que melhor resiste ao frio, à seca, ao calor, à chuva, ao relevo, vento, à pressão atmosférica, umidade e acidez de 5,5 a 7. Essas variedades que estamos a testar a nível nacional, vamos ter os resultados, mas os resultados finais virão nos campos dos agricultores, que chamamos on-farm. Depois da província do Kwanza Sul, a Huila é a segunda a testar esta adaptação das novas variedades de milho feitas há 3 anos no país para posterior distribuição às famílias camponesas de toda a Angola. E depois dessa aí nós vamos levar nas lavras dos camponeses nas condições deles. E ele que vai nos dar feedback que na minha lavra a variedade que se adaptou é essa. A investigação de cereais é contínua e por causa da altitude da Umpata, este município da Huila foi o primeiro a testar a adaptação de novas sementes de milho. Depois segue-se a Chibia. Vamos desenvolver um programa conjunto com o IDA e eles vão determinar as zonas onde podemos levar essas variedades. Caconda, Caluquembe, Chicomba e demais municípios servirão para a experimentação do cereal em lavras das famílias camponesas para o aumento da produtividade deste alimento. 8 dias depois, a semente brotou e o resultado é este. Serão necessários 3 meses para que o milho esteja maduro e mais 3 para que esteja seco em altura de ser lançado novamente à terra. Ou seja, cada grão deverá ter uma umidade de 14%. Juscelino de Mauro Canorte, Laurentino Augusto, Basílio Caluvi e Antônio Pedro, TPA, Huila. Os agricultores do BIE estão a aumentar as áreas de cultivo para garantir a produção interna. A ideia é fazer face às limitações impostas pela Covid-19, que reduziu as importações, e assegurar os produtos essenciais da cesta básica cultivados na província.
Vitorino Lumate preparou na passada campanha agrícola 16 hectares de milho e 4 de mandioca. Colheu mais de 40 toneladas. Face às limitações impostas pela pandemia da Covid-19, que restringe a importação de alguns produtos, preparou na presente campanha 25 hectares para produzir cereais e tubérculos. Preparamos 20 hectares de milho. Menezes Chipepe é outro produtor que encara as limitações impostas pela pandemia da Covid-19 como oportunidade para aumentar as áreas de cultivo e garantir a produção interna. Eu este ano preparei 20 hectares para plantar e semear milho. Vamos fazer 3 hectares de feijão. A melhoria das vias de acesso no âmbito do Plano Integrado de Intervenção dos Municípios está a facilitar o escoamento dos produtos. Honestamente falando, acho que melhorou. Até a área onde eu tenho as minhas propriedades, eu acho que o PIME melhorou bastante a via de circulação. Eu antes fazia 1 hora, 1h20, agora faço 15 a 20 minutos. Querem fertilizantes para produzir em quantidade. Este ano estamos a ver também um fracasso. Nós estamos aí numas cooperativas só para poder conseguir o adubo. A agricultura é a base. Se é a base, devemos nos apoiar nesta base para que tenhamos a nossa sustentabilidade. A realização anual da Feira da Batata e do Milho pelo Governo do Bié também está a estimular os camponeses a aumentarem as áreas de cultivo. Enquanto isso, a falta de meios mecanizados está a dificultar o alargamento das áreas de cultivo no município do Quela, bem como o escoamento da produção. Nesta altura, a Associação Xinganeca, localizada na aldeia de Caturi, conta com 10 hectares preparados para a produção da mandioca, milho, feijão, batata rena, doce e hortícolas. Na presente campanha agrícola, os mais de 50 camponeses pretendem aumentar e diversificar a produção. Temos a previsão de 15 hectares. Os meios que nós precisamos mesmo é trator, porque as áreas já estão desmatadas. Nós, como próprios camponeses ou agricultores que estamos no terreno, estamos a fazer de tudo por tudo, mas agora temos tido morosidade no apoio. O forte desta associação é a produção da mandioca. A nível do município do Quela, estão preparados perto de 2.000 hectares, mas apenas 100 estão a ser cultivados por mais de 11.000 famílias. Essas famílias são distribuídas nas quatro comunas, que é o Moma, Xandelo, a sede e, finalmente, a missão dos Bangala. A presente campanha agrícola vai contar com o apoio do Projeto de Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Comercialização, MUSAP 2. Daí que a previsão da colheita estima-se em perto de 100 toneladas de produtos diversos. As 2 máquinas que a gente recebeu por parte do governo e mais 2 máquinas privadas aqui do município. Então, com essas máquinas, vamos garantir esta área mecanizada. O restante, os camponeses vão fazê-lo habitualmente à mão. A administração municipal disponibilizou alguns inputs para o fomento da produção. No âmbito do PIN, também incluiu tratores que vão preparar terras a nível de todo o município. Aberta a campanha agrícola 2020-2021 no município do Quela, a 115 quilómetros a leste da cidade de Malange. Já a cooperativa de Cacela de ex-militares em Menong beneficiou de equipamento agrícola. O objetivo é que os agricultores deixem de praticar a agricultura manual e passem à agricultura mecanizada, para além de permitir aumentar os níveis de produção. A 180 quilómetros mais ao sul da cidade de Menong, encontramos o bairro 11 de Novembro, habitado por ex-militares e os seus dependentes. Agrupados em cooperativa, os associados, num total de 420, contam com uma área de cultivo com mais de 100 hectares. Aqui, a agricultura é feita de forma manual. O milho, o feijão frade ou simplesmente o macunde, a soja, a mandioca e as hortícolas fazem parte da bandeira desta cooperativa. Ao nos entregar este equipamento que recebemos hoje, nós temos que ampliar a nossa cooperativa,
Nós tínhamos que fazer mais hectares, agradecer ao governo. Por falta de equipamentos agrícolas para uma agricultura mecanizada, os associados encontram muitas dificuldades, o que tem contribuído substancialmente na redução dos níveis de produção. Quando não tínhamos trator, tínhamos apostado a trabalhar com as enxadas manuais. Essa foi uma luta que nos levou esses últimos 4 anos. No quadro do Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, o Instituto de Reintegração Socioprofissional dos Ex-Militares procedeu à entrega de um trator e as suas respectivas alfaias. O referido equipamento, ora entregue aos ex-militares, servirá para aumentar a capacidade de produção naquela comunidade. A nossa necessidade e a necessidade do governo da província do Cubango é a inclusão na produção de bens essenciais para combate à pobreza. E este é um pontapé de saída, é uma experiência nova que vai favorecer que os ex-militares estejam incluídos na inclusão produtiva agrícola. Para a diretora provincial do Gabinete de Ação Social, Família e Igualdade do Gênero, o equipamento à disposição da cooperativa vai servir de fonte de produção e rendimento para as futuras atividades do campo. Para tal, é preciso conservar. Uma das estratégias do governo da província do Cubango é fomentar a agricultura no seio das famílias, de modo a que consigamos então acabar com a fome e a pobreza. A cifra de ex-militares no Cubango é de 13 mil. Destes, 7 mil que se encontram em Menong já beneficiaram de apoios de reintegração socioprodutiva. Em Benguela, vários criadores de gado defendem o fomento da produção de carne para reduzir a importação do produto. De facto, a nossa paragem para a busca da informação cinge-se aqui na comuna do Dombe Grande, município da Baía Farta. Benguela tem também tradição na criação de gado bovino, de caprinos e, acima de tudo, das aves também. E vamos olhar para esse aspecto, abordando o Sr. Paulo Flora, particularmente na criação de bovinos. Como é que está hoje Benguela? Benguela é, por excelência, uma província potencial em pecuária, a todos os níveis. Já tivemos lugares, já fomos os terceiros maiores produtores a nível de pecuária, a nível do país, atrás do Cunene e atrás do Lubango. E hoje estamos a fazer todo um trabalho junto dos criadores e junto da pretensão daquilo que é do Executivo, de retomarmos o nosso lugar na pecuária a nível nacional. Quando olha para a cadeia da produção, tanto funciona plenamente ou há ainda necessidade de se melhorar alguma coisa? Há necessidade de se melhorar toda a cadeia, porque a cadeia da pecuária vem desde o produtor dos cereais até o retalhante, ou até o talho de venda a retalho para o consumidor final. Portanto, toda essa cadeia precisa de muito investimento e de um acompanhamento. Precisamos ter os criadores, precisamos ter os reprodutores, precisamos ter quem faz a engorda, precisamos ter quem faz o acabamento dos animais para o abate, precisamos ter cortadores de carne, quer dizer, e depois também precisamos ter um mercado de exigência de qualidade de acordo com o seu poder de compra. Paulo Flora, que está ligado à cooperativa dos criadores de gado de Benguela, e o quadro que se vive atualmente por estas paragens, com as preocupações dos criadores em verem melhorada a cadeia de processamento da sua atividade para que hajam mais frutos e se possa importar menos ou acabar com as importações e haver mais produção nacional, produção de carne disponível na mesa do cidadão nacional. Fazemos um ponto parágrafo e ficamos por aqui. O Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações já desembolsou até ao momento ao setor produtivo 105 mil milhões de kwanzas, o que permitiu a geração de aproximadamente 29 mil postos de trabalho diretos.
Mais um encontro semanal decorreu nesta terça-feira para balancear os vários projetos econômicos que estão a ser implementados no âmbito do Prodese. O secretário de Estado para a Economia fala do acesso ao crédito registrado na semana passada. 22 novos pedidos de apoio ao crédito, totalizando a data de hoje 5.298 pedidos, dos quais 2.837 reuniram os requisitos e encontram-se ativos na base de dados. Dos projetos ativos, 1.195 estão na fase de constituição do dossiê de crédito, representando cerca de 42% dos projetos ativos, e estão em negociação na banca 241 projetos. No que toca aos projetos aprovados e desembolsados, no período em análise foram registrados mais 72, totalizando já 416. Desde 2019 até a data, foi já desembolsado um total de 166,7 mil milhões de kwanzas ao setor produtivo, sendo que somente em 2020 o valor total dos projetos desembolsados foi de 105,1 mil milhões de kwanzas, tendo proporcionado a geração de aproximadamente 29 mil postos de trabalho diretos. Quanto ao acesso ao mercado interno, prosseguiu-se com o cadastramento dos produtos nacionais no portal que divulga a produção nacional, sendo que já conta com 7.132 produtos registados. Há mais para ver neste jornal, depois do intervalo. Lá mais para frente, Angola, a caminho dos 45 anos de independência. Bispo reformado revive memórias da luta de libertação nacional. De volta ao Jornal da Tarde, o novo governador do IJE, José Carvalho da Rocha, já se encontra na província para assumir os destinos da terra do Bago Vermelho. A repórter Rita Solange tem mais informações. Boa tarde, Rita. Boa tarde. José Carvalho da Rocha, o novo governador do IJE, já se encontra na província desde a manhã de hoje para abraçar o desafio que lhe foi proposto. José Carvalho da Rocha encontra uma província que vai se reerguendo no processo de desenvolvimento do país. Entretanto, o ministro da Administração do Território, Marci Lopes, pediu empenho e uma governação que se reflita nos reais interesses da população. Peço, portanto, a todos os aqui presentes, a toda a população da província, que juntemos as mãos em torno do governador aqui presente e de toda a equipa deste governo, para que o trabalho ora iniciado seja continuado e concluído com êxito. O êxito da governação da província do IJE será certamente benéfico para todos que aqui residem, nesta parcela do nosso território nacional. Unidade de pensamento para a melhoria das condições socioeconômicas da população foi o apelo feito pelo novo governador do IJE durante a cerimónia que marcou a sua apresentação. Pensamos nós que podemos fazer dessa parcela do nosso país uma terra de grandes oportunidades, porque do nosso ponto de vista, é possível se nós estivermos unidos, se nós estivermos juntos. E isto é o que nós procuraremos fazer, trabalhar com dedicação, com disciplina, acima de tudo, para que, de facto, o IJE possa ser aquele IJE que eu sempre conheci. Com cerca de 6 milhões de habitantes e 16 municípios, o IJE é uma província potencialmente rica na produção de café e outras culturas que constam das prioridades da política governativa de José Carvalho da Rocha. Boa tarde e continuação de bom trabalho. Boa tarde, Rita.
As obras de montagem do Hospital de Campanha do Unzeto, na província do Zaire, estão concluídas. Falta apenas a instalação dos equipamentos que vão dar suporte ao tratamento das pessoas infectadas com a Covid-19. É um assunto que vamos acompanhar ainda neste jornal. Por enquanto, saiba que os comboios dos caminhos de ferro de Luanda não efetuaram o percurso Viana-Bungo devido a atos de vandalismo na linha férrea. O Agnelo Bernardo junta-se em direto a este jornal com mais pormenores. Boa tarde, Agnelo. Boa tarde. É exatamente isso que aconteceu, pelo menos no período matinal desta terça-feira. Os comboios não conseguiram sair da estação de Viana até aqui à estação do Bungo por causa mesmo de atos de vandalização. Portanto, acabaram ficando apenas pela estação dos Museques. É que, portanto, várias pessoas têm estado a retirar parafusos aqui da linha férrea. Só para ter uma noção e para as pessoas aí em casa poderem perceber, eu vou pedir ao meu colega João Machado para mostrarmos exatamente aqui o parafuso. Estamos exatamente em cima da linha, que este ferro aqui é que é o parafuso que as pessoas retiram. E sempre que se retirar algum parafuso, que é exatamente este ferro que estamos aqui a mostrar, a linha fica praticamente solta e é um perigo para, portanto, as pessoas que circulam nos comboios. Mas, para mais detalhes, eu estou com o diretor do Gabinete de Comunicação Institucional do CFL, Augusto Osório. Muito boa tarde. Não é a primeira vez que situação semelhante acontece. Boa tarde. De facto, não é a primeira vez, mas que tem-se repetido já. Na madrugada de ontem para hoje, verificamos que foi com uma maior incidência em termos numéricos, quando a equipe de ronda à linha do caminho de ferro de Luanda fez a primeira ronda para verificar as condições de circulação dos comboios, notou que foram retirados cerca de 600 parafusos na linha férrea, o que fez com que nós suspendêssemos imediatamente a circulação dos comboios no período da manhã entre a estação do Bungo e a estação dos Museques, ficando apenas os comboios a circular simplesmente no troço entre Viana e Museques. Essa situação é muito grave, poderia provocar um descarrilamento imediato do comboio, caso não fosse detectado essa situação, não fosse logo detectada e evitássemos logo a circulação dos comboios. É uma situação perigosa, nós classificamos isso como uma autêntica sabotagem, na medida em que poderia causar elevados danos humanos e materiais ao próprio caminho de ferro. Nessa altura, já estão a ser feitos trabalhos para a reposição destes parafusos. Quando é que os comboios voltam a circular normalmente? Olha, logo no imediato o caminho de ferro começou logo a trabalhar na reposição desses materiais e posso assegurá-lo que por volta das 14 horas teremos o comboio a circular aqui já nesta estação do Bungo, saindo da estação do Museque, portanto, estando ele já a circular em toda a linha a partir das 14 horas, porque estamos a repor já o material furtado desde as primeiras horas. A par disso, também notamos que ainda existe lixo a ser depositado em cima da linha férrea. A problemática do lixo é uma problemática permanente. Nós temos trabalhado com as administrações municipais, sobretudo com a polícia local, com a fiscalização, com as próprias empresas operadoras do lixo na cidade de Luanda, mas infelizmente ainda não conseguimos ultrapassar, e é uma realidade que cada vez mais vai aumentando, se vai exponenciando e que vai também colocando em perigo a própria circulação dos comboios e a condicionar o bom trabalho do caminho de ferro. Muito obrigado. Fazer. Obrigado eu. Portanto, aí está a informação do diretor dos caminhos de ferros de Luanda, Augusto Osório, que confirma mesmo, tanto mais de 90 parafusos foram retirados ao longo da linha férrea. Nesta altura, portanto, os técnicos estão já a fazer a reposição destes parafusos, que eu, inclusive, há bem pouco tempo consegui mostrar para aí em casa terem noção do perigo que é a retirada deste parafuso. Portanto, atenção, não são 90, mas sim 600 parafusos. Corrijo aqui esta informação. 600 parafusos foram retirados. Nós, Televisão Pública de Angola, vamos continuar a acompanhar esta informação e logo mais no telejornal poder levar toda esta história.
Boa tarde, Agnello. Um grupo de especialistas em proteção ambiental trabalha no município de Unzeto, província do Zaire, com vista a traçar políticas de conservação dos mangais que correm o risco de extinção. A equipa vai avaliar o impacto negativo das zonas afetadas e encontrar soluções para a sua recuperação. No município de Unzeto está o Cândido Calombe. Cândido, boa tarde. O que é que nos podes avançar já a seguir? Boa tarde. A busca de soluções para a preservação e proteção dos mangás trouxe ao município de Unzeto, província do Zaire, o projeto Otiva, que trabalha justamente para identificar as questões que afetam os mangás. Vamos conversar já a seguir com o professor e ambientalista Carmo Montenegro. O que é que o grupo vai fazer especificamente neste trabalho de pesquisa que está a ser feito? Bem, é um trabalho profundo. O projeto Otiva mobilizou várias ciências, portanto, nós temos desde geólogos, químicos, ambientalistas, ecologistas, biólogos, que vão fazer uma avaliação dos porquê da degradação dos mangás daqui do Zeto. Portanto, isto é um trabalho profundo, em que durante esses 6 dias o trabalho vai ser feito aqui no campo, portanto, 7 ou 8 horas de campo, e para ver se encontramos soluções para mitigarmos o problema que o mangal está a apresentar. A questão dos mangás encontra sempre sensibilidade do Governo da República de Angola? Encontra. E de outros parceiros? E de outros parceiros, encontra. Por isso é que o projeto Otiva mobilizou e conseguiu mobilizar estas ciências todas. As ciências estão todas aqui. Portanto, é um trabalho que vai ser profundo e vamos levar este trabalho para outros locais do país. E isto porquê? Porque sabemos que há um cidadão aqui, ele apenas, o Sr. Cacau, sozinho, está a tentar mitigar o problema do mangal do Zeto. E nós viemos para cá para ajudá-lo. Ajudar a dar solução ao problema e também propormos soluções estruturais. Porque há aqui problemas estruturais que provavelmente tenham afetado o mangal. Exato, um trabalho que vai ser desenvolvido ao longo da costa balnear deste município de Unzeto e também nos canais do Rio Umbris e algumas lagoas, para que se possa identificar que está a afetar o mangal, que é uma das belezas deste município. Boa tarde. Boa tarde, Cândido Calombe. Agora sim, avançamos para as obras de montagem do Hospital de Campanha de Unzeto, na província do Zaire, que estão concluídas, faltando apenas a instalação dos equipamentos que vão dar suporte ao tratamento das pessoas infectadas pela Covid-19. É o principal ponto de passagem por terra para o município do Sonho, região que registra mais casos positivos da Covid-19 na província do Zaire. Os habitantes da Vila do Unzeto assistem com satisfação à conclusão do Hospital de Campanha. Está a ser montado no cruzamento da via que liga os 2 municípios. Gostamos muito porque é para ver também a nossa proteção dentro do município. Vai ajudar muito. A estrutura está erguida. O que resta é a instalação do equipamento que vai dar suporte ao tratamento de possíveis doentes infectados com o coronavírus. Falta apenas a conclusão das especialidades e uns retoques mais, além dessas, e depois os recheios. Isso é um facto de que ninguém estava esperando uma pandemia destas e então temos que tentar combatê-la. É um esforço muito grande, estamos exercendo muito esforço porque o nosso governo realmente tem feito muito esforço e estamos aqui, daqui para bocado, estamos a entregar a obra. Isso é uma amostra de que o Executivo está muito preocupado. Nós, as populações, deveríamos acatar com zelo aquilo que são as medidas a não propagação desta doença, porque ela propaga-se fácil e rapidamente e acreditamos, se termos em conta todas as medidas de prevenção alocadas pela MS, o município comporta um hospital apenas de 30 camas
e com esta de 100 camas, serviços de hemodiálise e outros serviços, acreditamos que vai ser uma grande valia não só para o município, a província e a região em si. O Hospital de Campanha do Nzeto está projetado para mais de 90 camas. É a resposta à luta para impedir a propagação do vírus, que diariamente faz vítimas por tudo quanto é canto do mundo. E o país recuperou 252 doentes da Covid-19. Entretanto, há também o registro de 193 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Temos mais 193 novos casos, sendo 52 em Luanda, 5 na província do Uíge, 1 em Cabinda, 61 na província do Kwanza Norte, 25 na província da Huila, 42 em Malange, 3 na província do Mochico e 4 na província do Namibe. Aqui devemos realçar o facto de que nos 2 últimos dias o Centro de Diagnóstico Laboratorial de Viana, da Zona Econômica Especial, está a priorizar o processamento das amostras das outras províncias, sendo que, no que toca Luanda, portanto, estamos a cingir o trabalho apenas para os casos de urgência. De modo que, de ontem para hoje, portanto, estamos a observar que as províncias passam à frente da província, as outras províncias passam à frente, tanto da província de Luanda. Isso pode passar uma falsa imagem em como Luanda passou a ter poucos casos até passar a ter controle. Infelizmente não é isso que está a acontecer. Infelizmente nas últimas 24 horas tivemos 3 mortes de Covid-19, todas elas na província de Luanda e do sexo masculino, respectivamente de 29, 61 e 66 anos de idade. No entanto, recuperamos 252 pessoas, sendo 228 em Luanda, 16 em Benguela, 4 em Cabinda, 3 no Kwanza Norte e uma pessoa na província do Zaire. Temos um total de 11.228 casos, mais 193, dos quais 289 óbitos, mais 3, 5.172 recuperados, mais 252 e 5.767 ativos, menos 62. Aqui houve uma desaceleração, tanto evitamos a entrada de 62 pessoas. Os números pelo mundo também não são animadores. Vamos ver como está o comportamento dos casos pelo mundo. 47.392.484 são casos confirmados, com um total de 78.628 novos casos. Ativos, 9.827.478, 33.589.540 são casos recuperados. Há ainda críticos, 86.793, 1.212.524 são óbitos. A este número há o adicional de 1.470 novas mortes. O Hospital Municipal de Cabinda vai ter bloco operatório, o que vai permitir melhorar o atendimento médico. O governo local assinou o ato de consignação da obra de reabilitação e ampliação da referida unidade hospitalar. Com o dinheiro do PIM foi também consignada a empreitada de reabilitação e apetrechamento do posto de saúde do bairro 4 de Fevereiro, na cidade de Cabinda. Mais saúde para as populações de Cabinda e melhores condições de trabalho para o corpo clínico dos hospitais da província.
O posto de saúde do bairro 4 de Fevereiro, por exemplo, será ampliado e apetrechado. A obra, avaliada em 186 milhões de kwanzas, terá como tempo de duração 10 meses. Houve muitas alterações, atendendo o espaço que nós temos aqui, que é muito confinado. Novo será o sistema elétrico do Hospital Central. Quando os trabalhos terminarem, terá um sistema elétrico moderno. A reabilitação vai demorar 6 meses e o governo irá desembolsar cerca de 500 milhões de kwanzas. Também será reparado a rede de média tensão e também toda a rede de baixa tensão do Hospital Provincial. Novidade há também no Hospital Municipal de Cabinda, no Xinga. A unidade sanitária, que entra também em obras no âmbito do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, vai ganhar um bloco operatório. Vamos ampliar a zona da maternidade, onde teremos o fluxograma já bem concebido, uma área de pré-parto, que é a triagem, e a área do parto e pós-parto. No âmbito do PIM, o governador provincial Marcos Nhunga assistiu aos autos de consignação de empreitadas de reabilitação e apetrechamento de várias unidades sanitárias para o município sede. Consignamos a obra do Xinga, que é a ampliação do hospital do Xinga, por forma a permitir que a periferia tenha os cuidados primários e evitar o afogamento que nós assistimos às vezes no hospital provincial. Marcos Nhunga apelou à população a ser também fiscal das empreitadas enquadradas no PIM. As obras do PIM temos que fiscalizar todos nós. Para além da empresa de fiscalização, as próprias comunidades também têm que fiscalizar e aferirem que realmente a obra está sendo feita com qualidade. O Hospital Municipal de Cabinda vai ter bloco operatório. A obra de reabilitação já foi consignada e testemunhada pelo governador provincial. E as obras do PIM no município do Coango, província da Lunda Norte, estão atrasadas do ponto de vista técnico. Dos projetos constam o saneamento básico, a construção de uma escola técnica de saúde e a terraplanagem da via que liga Cafunfo, Coango e Luremo. Esta é a estrada que liga Coango, Cafunfo e Luremo. Aqui, os automobilistas continuam a registrar constrangimentos no que a transportação de pessoas e bens diz respeito. Um problema que já dura há muitos anos. Os buracos aqui são demais. É demais, yeah. Quando chove aqui, problema. Os carros não sobem. A via está mesmo péssima, não conseguimos até fazer o nosso trabalho. Daqui para o Coango é muito complicado. 5 a 4 horas de Cafunfo a Coango. A reabilitação deste troço está incluída no Plano Integrado de Intervenção nos Municípios PIM, mas até agora nada foi feito desde o lançamento do projeto do município do Coango. O governo tem que olhar muito por essa estrada. Do princípio, para que não seja muita demora, uma terraplanagem pelo menos. A administração municipal do Coango justifica. Relativamente a este projeto que é de terraplanagem, este projeto está ainda pendente por causa do Tribunal de Contas. Dado o valor deste projeto, é necessário que deve ser homologado pelo Tribunal de Contas. A razão pela qual os nossos colegas já se encontram lá em Luanda para fechar o processo. A empreitada foi adjudicada a 3 empresas e prevê a terraplanagem de 200 km de estrada. O primeiro empreiteiro vai poder executar 66 quilômetros. O segundo empreiteiro também vai poder executar 66 quilômetros e o terceiro também 66 quilômetros. Dos projetos do PIM inscritos no município está também a construção de um Instituto Médio de Saúde com 16 salas de aula, cujas obras também estão atrasadas. A fase do lançamento da pedra foi lançada no outro lado do terreno, como vocês veem, no outro lado da rua. Mas um mês depois tínhamos que parar porque o espaço não oferecia condições. Tinha que sair de lá para aqui, para esse lado. Infelizmente temos constatado uma dificuldade da parte do empreiteiro em termos de mobilização da própria obra para dar o arranque de uma forma grandiosa desta obra. O município do Coango dista a 600 km do Dundo e beneficiou de 3 projetos, dos quais construção civil, terraplanagem e saneamento básico.
Especialistas em obras públicas dizem que a fraca capacidade técnica de algumas empresas pode comprometer a execução de muitos projetos inseridos no âmbito do PIM, caso não sejam tomadas medidas preventivas. Muitas empresas receberam dinheiro, mas as obras continuam paralisadas. Por esta razão, os cidadãos, em muitos bairros, estão a fiscalizar os trabalhos. Jornalista Cândido Calombe. O Programa Integrado de Intervenção dos Municípios fez ressuscitar várias empresas que se encontravam praticamente paralisadas por conta da conjuntura econômica mundial. Sem projetos, muitas tiveram que dispensar parte da sua força de trabalho. Um pouco pelo país, o setor da construção civil ganhou um outro impulso, mesmo com a crise provocada pela baixa do petróleo no mercado internacional. Com o surgimento do PIM, Programa Integrado de Intervenção dos Municípios, que beneficiou várias empresas que estão a executar projetos de diferentes natureza. Contudo, algumas empresas receberam dinheiro, mas, entretanto, o binômio entre a execução física e financeira está aquém de andar do mesmo sentido, pois, onde o dinheiro foi gasto, mas as obras estão no mesmo nível. O empreiteiro não cumpriu os procedimentos contratuais, porque ela não está vedada e também no local não temos ainda nenhuma situação que nos declara, portanto, de que a empresa está em condições. Que nós vimos como que estavam as condições da via, mas trata-se de um carro. Hoje vem e quando volta está estragado. É possível mesmo que nós vamos conseguir. Aqui e acolá, ouvem-se reclamações de que as coisas não andam bem, por alegada má-fé de muitos que viram a cor do dinheiro, mas as obras registram atrasos. Manifestamos já o nosso desagrado quanto à evolução das obras do Tomboco. O nosso desagrado também vai para com as obras do NZET, onde nós conseguimos uma escola de 12 salas no NZET, na sede. O trabalho foi dado, o dinheiro colocado nas contas. O que não avança mesmo são as paredes que continuam no mesmo nível desde o arranque da empreitada. Para que nada falhe, alguns povos constituíram-se em fiscais e andam atrás dos que não cumprem. Sempre acompanho. De cada dia eu estou aqui para quase fiscalizar a obra. A TPA vai olhar para a capacidade das empresas que responderam sim ao PIM, qualidade do material usado e a formação dos fiscais contratados. O programa está a possibilitar a intervenção de vias que ligam as zonas de produção, o aumento do número de salas de aula para permitir que mais crianças estudem em melhores condições. Número de projetos, empregos criados, orçamentos e a perspectiva de vida dos angolanos é o que você vai ver nas próximas reportagens. Com imagens de Carlos da Costa, Lumfutabando, Cândido Calombe, TPA. O MAPTES apresentou o novo modelo de ingresso na função pública. O ENAP vai assumir, a partir de hoje, a contratação de funcionários públicos. Ao longo de muitos anos, somos com frequência criticados no que respeita aos processos de ingresso na administração pública. Se calhar umas vezes injustamente, mas seguramente que, em alguns casos, justamente. Os desafios não são ter bons quadros, os desafios passam por ter quadros capazes de prestar um bom serviço ao cidadão. Abre-se espaço para que, em todos os processos de concursos públicos, existam elementos externos à administração pública, pessoas que não são funcionários públicos, que estão ligados a diferentes organizações sociais e da sociedade civil, que integram o júri e que participam do processo decisório para o ingresso na administração pública. Fazemos agora mais uma breve pausa. Americanos elegem hoje o presidente da República. Assunto para acompanhar ainda neste jornal. Agora sim, vamos à União Nacional dos Artistas e Compositores de Angola, que pretende revitalizar a sua ação na província do Bengo.
Do Bengo saíram e existem grandes nomes do musical angolano, como o Bonga, António da Luz, o malogrado Jovem Leão, entre outros. Mas a falta de acompanhamento da indústria cultural tem estado a apagar a história descrita com páginas de ouro por estes artistas. A União Nacional dos Artistas e Compositores de Angola pretende revitalizar a sua ação no Bengo, por isso corre contra o tempo. Neste contexto, a UNAC procedeu ao cadastramento de 100 novos artistas e compositores das terras do Jacarebangão. Com esta direção, cá na província, acho que as coisas vai ser mais fácil ainda. Estou muito satisfeito, na verdade, porque eu acredito que com estes procedimentos a música cá na província, assim como os músicos, terão mais desenvolvimento. Este gesto veio dar esperança aos artistas da antiga e nova geração que, segundo os mesmos, se sentiam esquecidos. Tenho conhecimento de que houve intenções de implantação da UNAC aqui, mas não passaram de facto de intenções, mas de concreto é o que estamos a fazer hoje, ou que aliás iniciamos a fazer em algumas províncias e estamos hoje aqui no Bengo. E pensamos que daqui para frente não haverá mais retrocesso nesse sentido. O que se espera daqui para frente é o contínuo apoio da UNAC, dizem os artistas e compositores das terras do Cacuço, do Bonga e do Jacaré, que foi pagar imposto na era colonial. Por ocasião dos 45 anos de independência nacional, a comemorar-se 11 de novembro, vamos ouvir o depoimento do bispo reformado Dom Emílio de Carvalho, portanto, bispo da Igreja Metodista. Os portugueses estavam em guerra conosco. Nós estávamos a travar a luta armada de libertação nacional. Portanto, o senhor já pode imaginar as prisões. Eu infelizmente também estava na prisão. Foram dias de grande perseguição. Angola queria libertar-se politicamente e economicamente, uma libertação total do regime colonial português. O senhor já pode imaginar o ambiente que havia em Angola. Os portugueses perseguindo as igrejas, porque eles aliavam às igrejas a política colonial, a política anticolonial, e portanto nós tínhamos que lutar duas vezes para sobreviver. Quando terminei os meus estudos em 1960 nos Estados Unidos, os meus professores pediam para que eu ficasse lá, porque havia muita perseguição em Angola. Mas eu preferi voltar para Angola. Eu me lembro quando entrei na cadeia de São Paulo, no meio da bufatada, de chicotada, a pergunta que o agente me fazia era se eu era pela independência de Angola. Eu dizia, eu era exatamente, completamente pela independência de Angola. Olha, eu apanhei tanta surra que eu podia ter morrido por isso, né? Muitas pessoas foram mortas pelos portugueses, morreram nas prisões. E antecipávamos pela chegada da independência com muito ardor, com muito desejo. Quando a independência chega, o senhor já pode ver a alegria dos angolanos, né? Aquela expectativa se transforma-se numa realidade. Quando o Dr. Antônio Agostinho Neto proclama a independência, ali no Largo da Independência atualmente, foi o máximo que o povo angolano podia esperar. Proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. Os portugueses só saíram de Angola na tarde de 10 de dezembro, porque à meia-noite ia ser proclamada a independência pelo Dr. Agostinho Neto. O Dr. Antônio Agostinho Neto apanhou os jovens mais capazes que podia apanhar, digo apanhar no bom sentido, né? E pô-los a governar Angola, pô-los como ministros. Nós nunca tínhamos sido ministros de nada. O senhor sabe que ser nomeado um ministro das Relações Exteriores quando você nunca foi ministro. Foi isso que aconteceu conosco. Então acalmamos os espíritos da população, do povo,
que a construção do país era mais importante do que olharmos para o passado. Não? Eu vejo Angola com muita esperança. O povo angolano é suficientemente inteligente. Não? Temos certeza de que nós iremos vencer as dificuldades de toda a espécie que temos agora no presente, incluindo as dificuldades do coronavírus. Este jornal fica por aqui. Boa tarde, até amanhã, no mesmo horário.